O solo treme sob o Pacífico, foi descoberto magma sob a Europa Central e no Mediterrâneo dorme um gigante que pode explodir a qualquer momento. Ao mesmo tempo, pesquisadores estão registrando fissuras nos campos flegreus. O que está acontecendo com o nosso planeta? Vamos dar uma olhada bem de perto nisso hoje e começar já. O Mundial de Futebol está rolando agora na América do Norte, mas tem uma coisa que pode estragar um pouco o clima do Mundial. Os pesquisadores estão bem certos de que um vulcão submarino gigantesco na costa dos Estados Unidos vai entrar em erupção num futuro bem próximo. Se vocês curtem vulcões tanto quanto eu, por que não inscrevem-se no canal agora mesmo? Para vocês é só um clique, mas para mim ajuda muito. Quem já se inscreveu, ajude o canal com um like. Muito obrigado, pessoal! Existem cerca de 1.350 vulcões potencialmente ativos na Terra. Isso sem contar as longas cadeias vulcânicas no fundo do mar. Cerca de 500 deles entraram em erupção desde o início da história escrita, e em algum lugar do mundo quase sempre há vários vulcões em erupção ao mesmo tempo. Há uma concentração especialmente grande de vulcões no Anel de Fogo do Pacífico, onde as placas tectônicas se chocam, mergulham e o magma sobe à superfície. Mas atualmente, o vulcanismo na Terra parece estar particularmente ativo. É o caso também da costa oeste dos Estados Unidos, nas profundezas do Pacífico, pois lá embaixo espera um vulcão cuja próxima erupção a ciência poderá testemunhar ao vivo pela primeira vez na história. O Axial Seamount é um dos vulcões submarinos mais ativos de todo o Pacífico Norte. Esse vulcão fica a cerca de 480 quilômetros da costa do Oregon, a cerca de 1,5 km abaixo da superfície da água, e está causando um verdadeiro alvoroço. Em junho do ano passado, os instrumentos de medição registraram nada menos que mais de 2.000 terremotos em um único dia. O Axial Seamount fica na cordilheira Juan de Fuca, uma zona de expansão geológica ativa. Esse é um local onde duas placas tectônicas se afastam, criando constantemente novas áreas no fundo do mar. O que torna o Axial Seamount tão especial é a sua previsibilidade. Enquanto a maioria dos vulcões é totalmente imprevisível e costuma pegar os cientistas de surpresa, esse gigante subaquático segue um padrão bem claro. Os cientistas conseguem, de fato, prever com relativa precisão quando esse vulcão vai explodir, observando como o fundo do mar se eleva. Isso acontece porque, sob o vulcão, uma câmara magmática se enche de rocha quente, empurrando o fundo para cima. Os pesquisadores descobriram que, quando o vulcão se eleva a cerca de 25 centímetros, a próxima erupção está prestes a acontecer. E agora vem a parte emocionante. O vulcão já atingiu esse ponto crítico, então é quase certo que ele entrará em erupção até o final do ano. Mas como os cientistas monitoram um vulcão que fica 1,5 km abaixo da água, é aí que entra a Ocean Observatories Initiative com uma rede de cabos de última geração. Imagina centenas de quilômetros de cabos de fibra óptica percorrendo o fundo do mar e fornecendo energia e transmissão de dados a dezenas de estações de medição. Esses instrumentos medem 24 horas por dia terremotos, deformações do solo, mudanças de temperatura e a composição química da água. Mas o que acontece se o vulcão realmente entrar em erupção? Para as pessoas na costa, provavelmente não há perigo. O vulcão está muito longe e muito fundo na água para causar danos diretos. Mesmo assim, uma erupção vulcânica submarina é um evento espetacular. Magma quente jorra de fendas e chaminés no fundo do mar. A rocha entra em contato com a água fria e solidifica imediatamente. Ao mesmo tempo, formam-se enormes nuvens de vapor a partir da água do mar, superaquecida, e o fundo do mar pode afundar vários metros quando a câmara magmática se esvazia. Também não há grande perigo para os habitantes do mar. Esses são ecossistemas surpreendentemente resistentes. Os vulcões submarinos, embora destruam inicialmente os ecossistemas locais, criam ao mesmo tempo novos habitats. As fontes hidrotermais quentes que surgem após uma erupção são oásis de vida nas profundezas do mar. Todos os indicadores apontam, portanto, para que o Axial Seamount tenha atingido o limiar crítico. A única questão é, será uma erupção espetacular como a de 1998, ou um evento moderado como o de 2015? Nem mesmo os especialistas conseguem dizer isso ainda. Mas o que sabemos é que, quando acontecer, os cientistas poderão acompanhar tudo ao vivo. Pela primeira vez na história da vulcanologia, os pesquisadores poderão, com essa tecnologia, observar uma erupção desde o primeiro momento em tempo real e entender exatamente o que está acontecendo nas profundezas da Terra. Isso vai revolucionar nossa compreensão dos vulcões. Mas também na Europa há agitação.
O que está acontecendo por lá surpreendeu até mesmo vulcanólogos experientes. Entre setembro de 2022 e agosto de 2023, cientistas do Centro Helmholtz de Pesquisa Geológica realizaram o maior experimento sismológico vulcânico já realizado na Alemanha. Mais de 500 estações de medição sísmica foram espalhadas pela região de Eifel, um número nunca antes visto. Além disso, foi instalado um cabo de fibra óptica de 64 quilômetros que permitiu aos pesquisadores ouvir o que se passava no subsolo. Assim, em apenas um ano, eles conseguiram localizar mais de 1000 microterremotos na região. Isso significa que o subsolo da região treme 5 vezes mais do que se pensava. A maioria desses tremores ocorreu ao longo de uma zona estreita e vertical ao redor do Lago Lácher. Esse não é um lago comum. Ele fica dentro de uma cratera vulcânica e a última erupção desse vulcão, há 13 mil anos, foi violenta. Foi uma erupção altamente explosiva que deixou enormes depósitos de cinzas e avalanches de brasas. A explosão foi tão violenta que foi classificada como uma erupção VE6, ou seja, uma erupção vulcânica do terceiro nível mais alto. Atualmente, o vulcão está apenas adormecido, não está de forma alguma extinto. Os novos dados mostram pela primeira vez onde exatamente fica o reservatório de magma. A tomografia sísmica, ou seja, uma espécie de radiografia do subsolo, mostra uma enorme anomalia sob o Lago Lácher, chegando a 10 quilômetros de profundidade. Essa anomalia não desce verticalmente, mas sim obliquamente em direção à bacia de Neuwied. É lá que se concentram a maioria dos microterremotos. Até agora, pensava-se que o antigo reservatório de magma ficasse diretamente sob o lago. Além disso, parece que fluidos magmáticos sobem repetidamente das profundezas na região. A uma profundidade de 15 a 45 quilômetros, há uma área do manto parcialmente derretida. De lá, gases e líquidos quentes abrem caminho para cima, e esses fluidos enfraquecem a crosta terrestre, redistribuem tensões tectônicas e causam os muitos microterremotos. Mas os cientistas enfatizam expressamente: microterremotos isolados não são indício de uma erupção vulcânica iminente. Pelo contrário, eles nos ajudam a entender melhor os processos no subsolo. O vulcão do Lago Lácher é um sistema geologicamente ativo em estado de repouso, mas também não está prestes a entrar em erupção. Mas se vocês visitarem a região, poderão até observar a atividade vulcânica diretamente. Na margem leste do lago, pequenas bolhas de gás, chamadas mofetas, sobem à superfície. Uma prova direta da atividade vulcânica. Mesmo que não haja risco de erupção no momento, isso vai acontecer novamente em algum momento. A região, aliás, é um exemplo perfeito dos chamados campos vulcânicos dispersos. São áreas vulcânicas nas quais centenas de vulcões estão espalhados por uma área muito grande. Cada um desses vulcões costuma ficar ativo apenas uma vez. Depois disso, a atividade vulcânica se desloca para outro local. Esses campos vulcânicos dispersos também existem em outros lugares, por exemplo, no Arizona, na China, na Nova Zelândia ou no Maciço Central francês. Mas a região de Eifel é especial porque, em comparação com as outras áreas, é mais densamente povoada e por isso tão bem pesquisada. Em nenhum outro lugar os cientistas montaram uma rede de medição tão densa. O Large N Experiment permitiu mapear as estruturas com um nível de detalhe nunca antes alcançado, mas no momento ninguém sabe exatamente quando se pode esperar uma nova erupção. E é por isso que é tão importante continuar monitorando e pesquisando a região. E o Large N Experiment foi um passo gigantesco na direção certa para entender melhor esse sistema vulcânico. Mas vamos seguir viagem até o Mediterrâneo. Entre o continente italiano e a Sicília esconde-se um dos maiores vulcões da Europa e quase ninguém já ouviu falar dele, o Marsili. Esse gigante só foi descoberto há cerca de 100 anos e com 70 quilômetros de comprimento e 30 de largura, é um dos maiores vulcões da Europa. Ele se eleva a cerca de 3.000 metros acima do fundo do mar e seu pico fica a apenas cerca de 500 metros abaixo da superfície da água. Ele faz parte de uma estrutura geológica que os cientistas chamam de bacias de arco posterior. Essas bacias se formam em zonas de subducção, onde uma placa tectônica mergulha sob outra. A atividade vulcânica do Marsili começou há menos de 200 mil anos. As erupções mais recentes ocorreram há apenas 2.000 a 3.000 anos. Um estudo publicado na revista Geoscience Frontiers analisou em detalhes a estrutura do Marsili usando batimetria de alta resolução, ou seja, uma espécie de topografia subaquática. O vulcão é composto por várias estruturas vulcânicas diferentes. Nas regiões norte e sul, há grandes vulcões centrais, enquanto na região central predominam longas fendas vulcânicas. Essas fendas são particularmente interessantes, pois mostram como o magma sobe das profundezas. Uma descoberta na região norte é especialmente preocupante. Lá, os pesquisadores descobriram uma caldeira, uma estrutura de colapso em forma de caldeirão que se forma quando uma câmara magmática sob um vulcão desaba. Isso indica que o Marsili já sofreu erupções explosivas no passado e é exatamente aqui que a situação se torna crítica. O ex-presidente do Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia, Enzo Bosi,
Boschi já havia explicado em 2010 que o vulcão não é estruturalmente estável, mas será que uma erupção a essa profundidade seria mesmo perceptível na superfície? A resposta é: depende. Os cientistas acreditam que uma erupção puramente vulcânica nessa profundidade poderia ser relativamente inofensiva. A enorme coluna de água amorteceria a energia da erupção. Na superfície, ver-se-iam principalmente bolhas de gás subindo. O verdadeiro perigo está em outro lugar, em enormes deslizamentos submarinos. Os pesquisadores constataram em seu estudo atual que grandes áreas da encosta do Marcilli são compostas por material instável. Por meio de processos hidrotermais, ou seja, fluidos quentes e quimicamente agressivos que circulam pela rocha, a rocha fica enfraquecida e porosa. Um estudo de 2021 simulou vários cenários de tsunami e, na pior das hipóteses, um deslizamento de terra poderia fazer com que as costas das regiões da Campânia, Basilicata e Calábria fossem atingidas em 20 a 30 minutos por ondas de 5 a 20 metros de altura. A Sicília e a Sardenha também seriam afetadas. Mas, isso é importante, esse cenário é relativamente improvável. O estudo calculou vários cenários e, na maioria dos casos, os impactos seriam bem menores. Em alguns cenários, surgiriam apenas ondas com alguns centímetros de altura, ou seja, praticamente sem perigo. O que tudo isso significa para o futuro? O maior problema é que sabemos muito pouco. O Marcilli não está sendo monitorado continuamente no momento, não há sensores sísmicos no fundo do mar, nem medições diretas da atividade hidrotermal, nem monitoramento em tempo real de possíveis mudanças. Isso é surpreendente, considerando que milhões de pessoas vivem perto da costa e seriam afetadas em caso de emergência. A boa notícia? A probabilidade de uma grande catástrofe é de fato baixa. O Marcilli está ativo, mas os processos geológicos geralmente ocorrem muito lentamente. É improvável que ocorra uma catástrofe repentina sem aviso prévio, mas para conseguir perceber sinais de alerta com antecedência suficiente, seria claro que fazer um monitoramento do vulcão faria todo o sentido. E a propósito, o Marcilli não é o único vulcão submarino nessa região. Há também o Vavilov, o Magniade e o Palinuro. Todos são potencialmente ativos e estamos apenas começando a entender quais processos ocorrem lá nas profundezas. Vamos ficar na Itália, pois o supervulcão dos Campos Flegreus está em atividade. Isso torna uma erupção mais provável? Quando esse supervulcão entrou em erupção há quase 40 mil anos, ele cobriu metade da Europa com uma camada de cinzas. Restos dessa erupção foram encontrados até na Sibéria e no Egito. Desde então, ocorreram apenas erupções menores. Por volta de 1538, por exemplo, ocorreu uma erupção do Monte Nuovo, que hoje fica na área urbana de Pozzuoli. Mas desde 2005, o vulcão está ficando mais ativo de novo e o solo subiu um total de 1,40 metro. Ao mesmo tempo, os tremores vulcânicos não param de aumentar, o mais recente em 13 de junho, com magnitude de até 4,6, o tremor mais forte já registrado na região. Então, como você pode ver, a situação é um tanto preocupante. E agora ainda a descoberta de fissuras gigantescas sob os Campi Flegrei. Uma equipe liderada por Giacomo Rapagnani, da Universidade de Pisa, analisou novamente com muita precisão os dados sísmicos dos últimos anos. E ao fazer isso, eles se depararam com algo que nunca havia sido observado antes nos Campi Flegrei. Sinais sísmicos de período muito longo, as chamadas ondas VLP. O que há de especial nesses sinais é que há mais de 2 segundos entre os picos das ondas. À primeira vista, isso não parece nada espetacular, mas é um indício claro de que existem estruturas no subsolo que funcionam como gigantescas caixas de ressonância. Imagina que você tem um enorme sistema de tubos subterrâneos pelo qual gases e vapores fluem das profundezas para cima. Quando esse sistema é posto em vibração por terremotos, surgem esses sinais característicos de longo período, exatamente como em um gigantesco tubo de órgão no subsolo. A análise revelou que essas estruturas misteriosas estão a cerca de 3,5 km de profundidade e se estendem obliquamente para cima, em direção à superfície. Elas conectam o reservatório de magma e gás nas profundezas com as fugas de gás próximas à superfície na cidade de Pozzuoli. Simplificando, os pesquisadores descobriram um canal direto de gás do supervulcão até a superfície. Isso revela o quão estável é essa estrutura. No entanto, a frequência de ressonância permaneceu a mesma nos últimos anos, o que significa que a camada superficial sobre o reservatório de magma ainda está estável. A cerca de 1,5 km a 2 km de profundidade, há uma camada de rocha impermeável que fica como uma tampa sobre o reservatório de magma. O gás e o vapor de água que sobem das profundezas não conseguem atravessar essa barreira, fazendo com que a pressão aumente cada vez mais. Isso também explica por que o solo na região se elevou de forma tão drástica. A estrutura de fissuras recém-descoberta parece funcionar como uma espécie de válvula de pressão. Através dela, os gases podem escapar de forma controlada, sem
sem que haja um aumento catastrófico da pressão. O centro de atividade fica sob a cidade de Pozzuoli, a oeste de Nápoles. Lá existe uma cratera de cerca de 700 metros, formada durante uma erupção há cerca de 4.000 anos. Nessa região, as emissões de CO2 aumentaram de 750 para mais de 3.000 a 4.000 toneladas por dia entre 2000 e 2019. Os Campos Flegreus abrigam um número impressionante de mais de 50 focos de erupção. A técnica que os pesquisadores usaram para fazer essa descoberta é, aliás, bem impressionante. Eles usaram a chamada inversão do tensor de momento. Nesse método, as ondas sísmicas registradas por diferentes estações de medição são analisadas. A partir das mínimas diferenças no tempo de chegada e nas características dessas ondas, os cientistas podem, então, tirar conclusões sobre a estrutura do subsolo. O que o estudo também mostra é o quão complexos os sistemas vulcânicos realmente são. Os Campi Flegrei não são apenas algumas crateras com magma balançando por baixo, mas uma rede altamente complexa de câmaras magmáticas, canais de gás e estruturas geológicas. A estrutura de fissuras agora descoberta é provavelmente apenas uma pequena parte de um sistema muito maior. Para os vários milhões de pessoas na região metropolitana de Nápoles, a descoberta é, portanto, super relevante. Mesmo que não haja risco iminente de erupção no momento, ela mostra que o supervulcão está longe de estar adormecido. Todos esses casos isolados se encaixam em um padrão global que vem ocupando os geocientistas há meses. O Anel de Fogo do Pacífico apresenta uma atividade sem precedentes na história registrada. Dezenas de vulcões em erupção ao mesmo tempo, enxames de terremotos ao longo de falhas tectônicas. Com cerca de 40.000 quilômetros de comprimento e até 500 quilômetros de largura, o Anel de Fogo do Pacífico é uma gigantesca zona geológica que circunda o Oceano Pacífico como uma enorme ferradura. Entre 750 e 915 vulcões ativos e adormecidos estão localizados nessa região. Isso representa cerca de 2/3 de todos os vulcões ativos do mundo. Cerca de 90% de todos os terremotos do mundo acontecem exatamente aqui. Por que isso acontece? O Anel de Fogo não é uma única estrutura geológica, mas foi criado pela subducção de várias placas tectônicas nas bordas do Oceano Pacífico. Simplificando, placas tectônicas gigantes se esfregam, colidem e se empurram umas contra as outras. E esse atrito gera a energia bruta que impulsiona tanto os terremotos quanto as erupções vulcânicas. E o perigoso é que milhões de pessoas vivem bem perto desses vulcões ativos. Em 2 de maio de 2025, 47 vulcões estavam em estado de erupção ativa ao mesmo tempo, um dos números mais altos da história registrada. O que realmente preocupa os geólogos é o clustering, a concentração de grandes erupções em um período muito curto. Isso aponta para possíveis processos geológicos interligados. Os vulcões entram em erupção quase simultaneamente, alguns até apresentam episódios repetidos em questão de semanas ou dias. No epicentro desse despertar vulcânico está a Indonésia. O país registrou em 2025 a incrível marca de 6.508 erupções vulcânicas. Vários vulcões estiveram envolvidos, incluindo o Semeru, o Dukono e o Marapi. O Semeru, em Java Oriental, liderou a lista com 2.500 erupções. O Merapi, um dos vulcões mais perigosos da Indonésia, também deu o que falar. Em 1º de outubro de 2025, pesquisadores documentaram um fluxo piroclástico que criou uma zona de exclusão de 5 quilômetros. O vulcão fica bem em cima da ilha densamente povoada de Java. Em 29 de julho do ano passado, um terremoto de magnitude 8,8 aconteceu na costa da península de Kamchatka, na Rússia. O terremoto em si já foi catastrófico, mas o que aconteceu depois foi extraordinário. O Instituto de Vulcanologia e Sismologia da Academia Russa de Ciências informou em 6 de agosto que 7 vulcões da Kamchatka entraram em erupção por causa do terremoto, um evento que não era observado nessa região há quase 300 anos. Como os pesquisadores conseguem manter o controle em meio a todo esse caos? A resposta curta: por meio de uma combinação de sensores terrestres, imagens de satélite e observatórios vulcanológicos em todo o mundo. Os alertas vulcânicos são emitidos por cientistas dos observatórios vulcanológicos e se baseiam na análise de dados de redes de monitoramento, observações diretas e sensores de satélite. Só os Estados Unidos operam 5 observatórios vulcânicos regionais e há instalações semelhantes no Japão, na Indonésia, na Rússia e em outros países do Anel de Fogo. Esses observatórios monitoram tremores sísmicos, deformações do solo, emissões de gás e anomalias térmicas. A tecnologia de satélite também revolucionou o monitoramento vulcânico. Agora, os cientistas
cientistas conseguem detectar mudanças sutis nas assinaturas térmicas vulcânicas ou no levantamento do solo a partir do espaço, muitas vezes antes mesmo de ocorrer uma erupção visível. Isso dá a regiões inteiras um tempo precioso para a evacuação. Um dos sinais de alerta que os cientistas ficam de olho são os chamados enxames sísmicos, um conjunto de pequenos terremotos que ocorrem em rápida sucessão. A rede de monitoramento sísmico do Japão detectou um padrão sem precedentes de enxames sísmicos ao longo da fossa de Nankai. A Agência Meteorológica do Japão relatou mais de 3.200 terremotos de pequena a média magnitude na região durante o primeiro trimestre de 2025, em comparação com apenas 800 no ano anterior. Esses enxames costumam indicar movimentos de magma nas profundezas do subsolo. Quando a rocha derretida empurra para cima, ela rompe a rocha ao redor e gera tremores. Quanto mais intenso o enxame, maior a probabilidade de uma erupção iminente. Os cientistas estão agora tentando entender isso freneticamente. Só em 2024, todo o Anel de Fogo do Pacífico registrou mais de 15 mil terremotos de magnitude 4,0 ou superior, um aumento de 23%. Cada um desses terremotos pode desestabilizar sistemas vulcânicos ou desencadear riscos secundários, como deslizamentos de terra e tsunamis, enquanto os sistemas de monitoramento trabalham sem parar para acompanhar esses processos geológicos. Permanece a pergunta: trata-se de um aumento temporário ou do início de uma crise tectônica de longo prazo? Sinceramente, ninguém sabe ao certo ainda. Mas espero que essa visão geral tenha ajudado um pouco a entender melhor as conexões. A Terra não é uma rocha silenciosa e imóvel no espaço. Ela vive, ela respira, ela exerce pressão de dentro para fora e nós estamos bem no meio disso. Pessoalmente, acho isso absolutamente fascinante todas as vezes. É claro que vou manter vocês atualizados sobre todos os novos desenvolvimentos aqui no canal. Mas no mundo da ciência tem rolado coisas ainda mais emocionantes ultimamente. E a notícia mais louca gira em torno de Ötzi, a famosa múmia do glaciar dos Alpes. Congelado no gelo por milênios, mas agora os cientistas descobriram algo vivo dentro dele. Algo que, de fato, ainda está vivo e se desenvolvendo. Tudo sobre essa história maluca e muitas imagens originais do Ötzi estão no vídeo exibido no canto superior direito. Não deixem de dar uma olhada, é muito interessante. No canto inferior direito tem outro assunto interessante sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!